Viram no nosso cronograma, hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de revisão de literatura que existem, né? A gente pretende apenas dar um panorama geral dos tipos de revisão que existem e a gente vai focar um pouco mais na revisão integrativa de literatura, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou buscar diferenciar, né, as principais características de cada tipo de revisão e depois nós vamos focar na revisão integrativa, tá? Que é a que a gente mais tem utilizado aqui na área da enfermagem. Então, quando a gente fala de tipos de revisão de literatura, a gente já está falando de um tipo de estudo, né, que é diferente dos estudos primários, né? Aqui a gente vai ter como corpus de análise os estudos primários, então eles serão um tipo de estudo secundário. Então, a partir dos estudos primários, nós vamos fazer as análises, né, com uma série de critérios para poder chegar numa síntese e numa evidência científica. Só que dentro do tipo de revisão de literatura, a gente tem a revisão narrativa e as revisões sistemáticas, né? A revisão narrativa, ela é um tipo de revisão que ela é mais utilizada para vocês se atualizarem de uma temática específica, né? Ela não é criteriosa o suficiente, ela não tem uma pergunta norteadora específica, né? Ela não tem a função de analisar metodologicamente os estudos, né? Ela vai ser mais utilizada para nortear mesmo o pesquisador, o revisor, sobre o que ele quer saber sobre determinado tema. Então, nesse tipo de revisão, não vai se ter critérios, né? A subjetividade de quem está fazendo a revisão é que conta mais na concepção do corpus de análise dessa revisão. Então, ela é a que é menos utilizada, né? A gente quase não tem mais publicação do tipo de revisão narrativa por conta desses problemas mais subjetivos que são decorrentes da revisão narrativa, tá? Então, ela não tem uma metodologia, ela não tem um recorte, ela não é sistematizada o suficiente para poder gerar evidências científicas, tá? E aí a gente já tem um outro, né, ramo, que é o das revisões sistemáticas, né? O que a gente vê de muita confusão, né? A gente acaba considerando revisão sistemática somente como um tipo, né? Só que todas as outras revisões, elas também são revisões sistemáticas, porque elas têm metodologias, elas têm critérios, passos muito bem determinados, né? Elas são sistematizadas, então também são consideradas como revisões sistemáticas. Como, por exemplo, a própria revisão sistemática, né? Que foi a que deu o pontapé, a meta-análise, que já é uma extensão da revisão sistemática mais hardcore, né? A primeira que foi iniciada, que foi muito lá com os estudos experimentais. Temos a metassíntese, que é uma revisão que vai só incorporar estudos qualitativos, e temos a revisão integrativa. E para além disso, a gente tem revisão de escopo, a gente tem revisão realística, né? Que são outros tipos de revisão que também são sistematizadas, tá? Mas as principais que a gente tem hoje são essas, né? E o que a revisão sistemática traz, né? Quais são as características da revisão sistemática que a gente pode considerar? Primeiro, que ela parte a partir de estudos primários, né? Então, eu vou ter no meu corpus de análise apenas estudos primários e especificamente estudos clínicos randomizados ou quase randomizados. Então, essa é uma característica principal da revisão sistemática. Eu vou ter estudos primários, possivelmente revisões clínicas randomizadas ou quase randomizadas, e eu tenho que ter a metodologia desses estudos muito similar. Então, as metodologias, elas têm que ser muito homogêneas e parecidas, né? Para eu poder fazer essa análise sistemática. E decorrente dessa análise sistemática, eu posso realizar a meta-análise, ou seja, a partir de uma revisão sistemática, se eu tenho esse conjunto de dados muito homogêneo, eu consigo aplicar uma análise estatística específica para esse conjunto de dados. Ou seja, eu pego todos os resultados desses desses estudos que eu estou revisando, vou juntar eles num novo banco, né?
e vou fazer uma análise estatística em cima desse banco e vou ter novos achados sobre ele. Então, o meu poder estatístico, os meus resultados, eles vão ser muito mais impactantes, porque eu vou ter um N maior e eu vou ter um poder estatístico maior também para poder fazer essa análise. Então, quando eu tenho essa possibilidade de fazer essa análise estatística dentro da minha revisão, eu uso a meta-análise. E da mesma forma, né, quando a gente vai fazer uma revisão que vai incluir somente estudos qualitativos, né, então eu vou ter uma revisão sistemática qualitativa, eu posso utilizar a meta-síntese para fazer análises desses dados. Ou seja, na meta-síntese, eu vou utilizar os achados, as experiências desses conjunto de estudos qualitativos primários também, né? Para poder fazer a análise, uma síntese de todos esses achados para eu poder chegar em uma nova teoria e novos achados. Só que eu não vou fazer somente a síntese desses resultados, eu não vou só reuni-los e descrever isso. Eu tenho que fazer a comparação, eu tenho que fazer as divergências e as convergências entre os resultados, porque a minha análise qualitativa aqui, ela tem que ser muito mais robusta, muito mais elevada, com nível intelectual e uma maturidade teórica muito grande. Então, para a gente poder fazer uma meta-síntese, a gente vai partir de estudos qualitativos primários para poder chegar nessa meta-síntese e propor novos achados, novas teorias embasada nesse conjunto de estudos. E eu tenho a revisão integrativa, né, que é a que a gente mais utiliza na enfermagem. Porém, quando a gente vai estudar a revisão integrativa, a gente tem uma série de autores que vão classificar elas de maneiras diferentes, que vão trazer números de passos diferentes, né? Então, quando eu vou agora explicar para vocês a revisão integrativa a partir de uma autora específica que eu vou trazer mais à frente. Mas antes de seguir, a gente precisa falar sobre as evidências científicas, porque uma das principais questões que a gente realiza uma revisão integrativa é para se fazer essa reunião de evidência científica, ou seja, eu vou sintetizar tudo que se tem na literatura para poder, a partir dessas literaturas, desses estudos, eu trazer um corpo de evidência científica que vai estar disponível para o profissional da ponta. Então, essa é uma das aplicabilidades das revisões, né? Eu vou promover essa análise da literatura para poder chegar nesse corpo de evidência científica. Só que eu preciso ter alguns critérios para poder dizer que aquele estudo ele trata-se de uma evidência científica, né? O primeiro deles é o critério da viabilidade, né? E esse critério ele ocorre quando o que você vai aplicar a determinado contexto, né? Ele se aplica, ele é viável, ou seja, a intervenção que eu estou propondo, né, a prática clínica que eu estou propondo, ela é viável para aquele contexto que eu estou estudando, levando em considerações as condições físicas daquela população, as condições culturais, as condições financeiras. Então, eu tenho que ter essa viabilidade para a aplicação dessas evidências. Eu vou ter também que ter a adequação, né? Essa adequação ocorre quando uma intervenção ela é apropriada para uma determinada situação. Ou seja, eu tenho uma situação que eu vou intervir, essa intervenção ela tem que ser adequada para aquela situação. Eu não posso pegar um outro tipo de prática clínica e aplicar por uma determinada situação que não seja aplicável. Então, quando o revisor for fazer a análise desses corpos de dados, ele precisa levar em conta a adequação daquele estudo para aquela situação específica. Precisamos também levar em consideração a significância dessa evidência, ou seja, como que a população-alvo da intervenção analisa essa intervenção, essa prática clínica. Ela analisa positivamente, ela analisa negativamente, né? Essa evidência, ela proporcionou algo importante para aquela população, que vai melhorar as condições de saúde, a prática clínica em relação àquela população. Então, a significância que essa evidência tem para a população-alvo, ela também precisa ser considerada. E a eficácia, né? Que é a extensão, é o poder que essa evidência tem com o efeito pretendido. Então, eu consegui, né, os pesquisadores daquele estudo conseguiram chegar
aquele objetivo fim e o poder desse objetivo. Ele consegue ser estendido para as demais populações que têm as mesmas características. Então a gente tem que saber da eficácia dessas intervenções. Então vocês estão vendo que a gente fala muito em intervenção, em prática clínica, porque as evidências, as revisões integrativas, elas são muito voltadas para a prática clínica, né? Para poder embasar o conhecimento científico de quem está na ponta para tomar as melhores decisões. Então, as revisões, elas vêm nesse caminho. A partir do momento que a gente sintetiza as melhores evidências, a gente tem condições, a partir de uma revisão de literatura, indicar qual que é o melhor caminho que os profissionais lá na ponta podem seguir, tá? Pirâmide dos níveis de evidência, né? Então, quanto maior, né, for o nível de evidência, melhor é aquela evidência daquele estudo. E a gente percebe que a revisão sistemática está lá no topo, né, das evidências. Por quê? Porque ela parte dos estudos primários, né, e estudos clínicos randomizados. Então, ela vai ter esse nível de evidência maior. Se ela for muito bem feita, ela é o tipo de pesquisa que tem o melhor nível de evidência. Então, considerando essa pirâmide do nível de evidência e considerando todos aqueles critérios de evidência, a gente vai ter condições de, ao final de uma revisão integrativa, de classificar os achados que a gente encontrou nesses estudos de acordo com os níveis de evidência, tá? Então, é uma forma da gente também apresentar esses resultados e também de avaliar criticamente as evidências que a gente está encontrando nos estudos, tá? Então, aqui eu trago um quadro que vai sistematizar, né, tentar deixar um pouco mais claro quais são as principais diferenças dos 3 tipos, né, de revisão de literatura que a gente tem. Então, a gente tem a revisão narrativa, que é aquela mais sistemática, né, que não tem muitos critérios, que não vai partir de uma questão de pesquisa muito bem definida, ela não vai exigir um protocolo sistematizado para a seleção dos dados, para análise desses dados, né? A seleção vai ser arbitrária, ela vai ser subjetiva, geralmente o revisor é que vai escolher quais são os artigos, né? Quais são o corpus de análise que mais interessa para ele naquele momento, né? Ela está sujeita ao viés de seleção por conta disso, não pode ser replicada, não tem critério para a seleção dos estudos e nem para análise dos dados dos estudos e não avalia a metodologia dos estudos. Então, a gente percebe que a revisão narrativa é bem ali para o começo mesmo e ela tem uma maior propriedade mesmo para quando a gente quer se aproximar da nossa temática, né? Então, a gente vai fazer mais essa busca não tão sistematizada para a gente se aproximar do tema em questão. Agora, quando a gente parte para as revisões sistemáticas, né, a gente vai ter a revisão integrativa e a revisão sistemática. E as principais diferenças, né, ambas vão ter uma forma delineada muito clara da pergunta de pesquisa, né? Então, tem que partir de um amadurecimento teórico já grande. Então, possivelmente, quem for fazer uma revisão integrativa já tem que ter um conhecimento sobre o tema específico para poder chegar a uma lacuna e poder investigar a partir de uma revisão de literatura sistemática, né? Elas duas também vão ter protocolos rígidos, né, para seleção desses artigos, desses estudos que vão entrar, né? As duas vão apresentar critérios de inclusão e exclusão dos artigos. E isso, né, essa criticidade para a seleção dos artigos é que vai melhorar, diminuir o viés de seleção que a gente tem muito lá na revisão narrativa. Elas são passíveis de serem replicadas. Se a gente tem boas revisões integrativas ou sistemáticas feitas de maneira clara, coerente, né, organizada, sistematizada, outros pesquisadores vão poder replicar da mesma forma como você fez e chegar aos mesmos resultados. E aí a gente chega na principal diferença de uma com relação à outra, né? Nos estudos de revisão integrativa, a gente tem uma maior possibilidade de poder incluir diferentes tipos de estudos de abordagens diferentes.
A gente pode incluir estudos qualitativos e quantitativos, a gente pode incluir só estudos quantitativos, mas de diferentes delineamentos, né? Ou estudos transversais, ou estudos de coorte ou caso controle, ou então a gente pode partir só para estudos qualitativos, mas de diferentes abordagens, diferentes tipos de estudos também, ou juntar as duas abordagens também. Então a gente vai ter uma maior possibilidade. E quando a gente tem essa maior possibilidade de diferentes métodos, né, a gente também vai ter que ter um critério grande na hora de análise dessas metodologias. Só que na revisão integrativa não se tem essa obrigatoriedade de avaliar os aspectos metodológicos dos estudos, ao contrário da revisão sistemática. Esse é um ponto primordial na revisão sistemática, tá? E a revisão integrativa, ela também vai partir de dados primários, mas ela também pode incluir no seu corpus de análise dados decorrentes de relatos de experiência, artigos de reflexões, outros tipos de dados que não sejam primários, tá? E na revisão sistemática, né, a principal delas, né, que é a que nasceu lá junto com os estudos experimentais, ela vai incluir apenas estudos primários, de preferência estudos clínicos randomizados ou quase randomizados, né? Apenas de estudos primários, aqui não vai ter nenhum outro tipo de estudo, né? Inclusive na revisão integrativa, revisões sistemáticas e revisões integrativas podem ser incluídas, e aqui na revisão sistemática não, eu vou partir somente de dados empíricos, ou seja, aqueles que foram coletados, né, fruto de artigos originais. E eu vou ter a obrigatoriedade de avaliar os aspectos metodológicos dos estudos, ou seja, quem for fazer uma revisão sistemática tem que ter domínio sobre a metodologia dos estudos aos quais está analisando. Então, a gente percebe que fazer uma revisão sistemática, fazer uma revisão integrativa, ela tem que ser feita por um conjunto de revisores que tenham, né, condições teóricas, metodológicas para realizá-las, tá? Então, partindo aqui para o nosso recorte, né, a gente vai focar hoje na revisão integrativa. O que é a revisão integrativa, né? Então, ela é essa análise do conjunto de pesquisas, de evidência científica, né, de produtos de pesquisas científicas que estão disponíveis, né, nas bases de dados, para melhorar esses achados e facilitar a tomada de decisão dos profissionais na ponta, né? Melhorar a prática clínica a partir dessa síntese do conhecimento. E ela também vai possibilitar a gente encontrar as lacunas do conhecimento, né? O que se ainda não tem pesquisado, quais são as dificuldades ainda em relação àquele tema, e dessa forma a gente vai conseguindo evoluir no pensamento científico, né? A partir dos estudos de revisão integrativa também, possibilitando a gente poder fazer novos estudos a partir da leitura dos estudos de revisão integrativa, tá? Então, ela permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita considerações gerais a respeito de um tema em particular ou uma área de estudo em particular, tá? Então, as revisões, principalmente nesse momento que a gente está sendo bombardeado por tantas pesquisas científicas em relação ao coronavírus, né? As revisões, elas são um ponto de partida para a gente poder verificar quais são mesmo as evidências, né? Quais são os conjuntos de dados que têm todas aquelas características para serem consideradas evidências científicas e facilitar a atuação de quem está lá na ponta, né? Prestando assistência, que vai ter a possibilidade desse resumo a partir da leitura de uma revisão integrativa, uma revisão sistemática, tá? Então, para elaborar uma revisão integrativa relevante, que pode subsidiar a implantação de intervenções eficazes no cuidado aos pacientes, é necessário que as etapas a serem seguidas sejam claramente descritas, né? Então, nesse sentido, eu trago aqui para vocês a fonte, né, que eu embasei para poder construir essa aula de hoje, né? Então, os autores que me nortearam foram Mendes, Silveira e Galvão, tá? E o artigo que foi embasado essa aula de hoje foi a revisão integrativa, método de pesquisa para incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Então, aqui a gente apresenta agora os passos de uma revisão integrativa, né? Então, vocês vejam que são vários passos, né, que vão possibilitar
que a gente possa sistematizar a nossa revisão para chegar a uma evidência que seja plausível, né? Que possa ser considerada uma boa revisão para poder servir de subsídio para os profissionais na ponta, tá? Então, o primeiro passo, né? Estabelecimento das hipóteses ou questão de pesquisa. Então, nesse primeiro passo, é o passo fundamental, primordial, né? Que é a definição da questão. Ela que é nesse momento que a gente vai apresentar a relevância do nosso problema de pesquisa, né? Ela que vai nortear toda a realização da nossa revisão integrativa e ela tem que estar muito relacionada ao raciocínio teórico, ou seja, né? Quem for fazer uma revisão integrativa, a gente já tem que partir de um problema muito definido. A gente tem que já ter um conhecimento prévio sobre aquela temática já um pouco fundamentada para a gente conseguir chegar nesse recorte. A gente não consegue chegar nesse momento de poder recortar um problema, uma questão de pesquisa sem maturidade, sem conhecer muito bem do que se trata. Então, e ele precisa estar muito bem fundamentado, porque se a gente faz uma hipótese mal delineada, uma pergunta de pesquisa, a gente vai chegar a descritores que não vão representar o que a gente tem interesse de investigar. Então, a gente não vai chegar àquele corpo de estudos que são importantes para a gente entender aquela temática. Então, esse é um passo fundamental que a gente precisa estar muito bem amadurecido para poder realizá-lo e dar sequência na nossa revisão integrativa, tá? O segundo passo, que é a amostragem ou busca na literatura, né? Então, aqui a gente vai definir os critérios de inclusão e exclusão e vamos definir as bases de dados de onde os nossos estudos vão ser selecionados. Então, nessa etapa, a busca nas bases de dados, elas vão servir para a identificação desses estudos que serão incluídos na nossa revisão. Então, aqui a gente vai precisar de uma avaliação crítica muito importante para poder saber quais são os estudos que a gente vai incluir ou excluir, né? E todo esse passo ele tem que estar muito claro, muito bem especificado na nossa revisão integrativa para que outros, né, profissionais, outros revisores possam replicá-lo, né? Então, o procedimento de amostragem precisa ficar muito claro, né? A nossa amostragem aqui é como se a gente fosse fazer a nossa amostragem lá nos estudos primários. Então, eu vou ter que definir todos os meus critérios de inclusão, daqueles que foram incluídos, quais que vão ser excluídos, e eu tenho que justificar o porquê que eu estou utilizando esses critérios, tá? Então, quanto mais a gente vai ter critérios definidos, a gente vai diminuir essa quantidade de artigos, né, de estudos, e a gente vai conseguir se debruçar mais sobre aquele corpo de análise para a gente poder fazer uma boa revisão de literatura, tá? Então, a gente segue para o terceiro passo, que é a categorização dos estudos, né? Nessa fase, a gente vai fazer a extração das informações, vamos organizá-las e sumarizar essas informações e formar um banco de dados. Então, na terceira etapa, a gente vai definir quais as informações dos estudos que a gente vai retirar, né? Isso daí tem muito a ver com a nossa pergunta de pesquisa, né? Quais são os dados que a gente vai analisar? Quais são os desfechos que a gente vai observar? Quais são os critérios metodológicos que nós vamos levar em consideração, né? Então, essa parte é análoga à coleta de dados de um estudo primário. Então, a gente vai coletar os dados, só que os nossos sujeitos serão os artigos, né? Serão os estudos que a gente incluiu na nossa revisão integrativa. E aí, após, né, a gente fazer essa extração, a gente tem que organizá-la para possibilitar a gente seguir para o próximo passo, que é a quarta etapa, que é a avaliação dos estudos incluídos na revisão. Então, aqui nós vamos fazer a aplicação, possivelmente, se você puder fazer uma meta-análise. No caso de revisão integrativa, não. A gente pode fazer uma análise descritiva, né? A gente não vai fazer uma análise estatística aqui na revisão integrativa, tá? Mas você pode fazer uma análise descritiva dos dados quantitativos, né? E também vamos fazer uma análise crítica dos estudos selecionados. Então, existem vários instrumentos, né? Mas, de maneira geral, os dados eles são analisados de forma narrativa, né? Uma análise qualitativa desses estudos, mas levando em conta todos aqueles critérios que a gente falou lá no começo, das evidências científicas, tá? Da aplicabilidade, da adequação, da eficácia, da significância, os níveis de
de evidências científicas, então a gente tem que levar em consideração tudo isso para apresentar a nossa revisão, a nossa síntese, tá? Então, uma coisa importantíssima, né? Nesse momento a gente tem que fazer essa análise de maneira imparcial, né? Buscando explicações para as diferenças entre os estudos e tentando fazer essa convergência e divergência, né? E tentando, a partir de uma análise crítica, poder trazer essa discussão muito bem fundamentada lá na parte de interpretação dos dados, tá? E aí a gente vai ainda não, outra coisa importante que a gente precisa ver aqui no passo 4, né, que é a avaliação dos estudos, são algumas perguntas que vão nos nortear para a avaliação desses estudos, né? Então, perguntas como qual que é a questão da pesquisa, pode também nos nortear para saber se aqueles estudos, eles realmente apresentaram uma questão de pesquisa viável, né? Qual que é a base dessa questão de pesquisa, ou seja, qual que é a teoria, né? Qual que é o embasamento conceitual, teórico que essas questões estão relacionadas, né? Por que que essa questão é importante? Qual que é a justificativa, né? Isso em relação aos artigos e aos estudos que a gente está analisando. Então, são perguntas que a gente pode fazer para poder analisar esses estudos e poder tirar conclusões lá na fase de interpretação. Então, outras coisas que a gente pode se perguntar ao avaliar esses estudos, né, é a questão da metodologia, se aquela metodologia está adequada, se a população que foi incluída ela é adequada, se as extrapolações feitas pelos autores eles estão adequados, se esses autores conseguiram responder a pergunta de pesquisa lá na conclusão, né? Se essa conclusão ela é aplicável, se ela pode ser extrapolada, né? Se esses autores apresentam lacunas do conhecimento, proposições para as novas pesquisas. Então, são questionamentos que a gente pode fazer no momento da avaliação desses corpos de análise, né? Desses estudos que foram incluídos na revisão integrativa, que vão nos dar um caminho para poder avaliar a qualidade desses estudos, tá? Mas existem, como eu falei, né, instrumentos específicos que vão nos ajudar a fazer isso. Mais à frente eu vou trazer alguns exemplos deles para vocês, tá? E o quinto passo, que é a interpretação dos resultados, né? Então, nessa fase, a gente vai fazer a discussão desses resultados. É nesse momento que a gente vai fazer propostas e recomendações, né? Então, a gente vai classificar aqui esses estudos de acordo com aqueles critérios de evidência, com o nível de evidência. Vamos fazer recomendações, vamos tirar conclusões sobre aquele conjunto de estudos e vamos fazer suposições para novas pesquisas e lacunas do conhecimento. Então, esse passo aqui é o passo que a gente vai mesmo colocar a discussão dos resultados da pesquisa. Então, a gente vai comparar os resultados que a gente avaliou no quarto passo e comparar isso que tem de literatura, né, de evidências que a gente pode conversar com a literatura para poder fundamentar e discutir bem esses resultados, tá? E o sexto passo, que é a síntese do conhecimento, né, ou apresentação da revisão, ele trata-se do resumo das evidências disponíveis a partir da criação de um documento que descreva detalhadamente a revisão. Ou seja, quando a gente sempre vê uma revisão, né, seja sistemática ou seja integrativa, a gente sempre vai ver aquelas tabelas grandes, né, aqueles quadros grandes, que tem várias informações de todos os artigos, né, de todos os estudos que foram analisados. Então, a gente necessariamente precisa apresentar nas revisões esse quadro, né, essa síntese do que a gente analisou. Então, a gente precisa trazer isso, não necessariamente, isso aqui tá como o sexto passo aqui, mas não necessariamente ele vai ser a última coisa que a gente vai apresentar na nossa revisão. Não, ela pode aparecer lá nos resultados também, e aí depois vem a discussão. Mas a gente precisa apresentar essa síntese, né, esse quadro, trazendo o resumo dos artigos, né, dos estudos que a gente avaliou na revisão sistemática. Então, aqui eu trago para vocês alguns instrumentos de avaliação de estudos, ou seja, se eu tenho no meu corpus de análise um estudo que é observacional, eu posso utilizar o STROBE, né, que é um checklist, uma recomendação que vai trazer vários pontos em relação a um estudo transversal que o revisor precisa considerar para avaliar aquele estudo. Então, nesse tipo de recomendação, ele vai ser especificado para tipos de estudos observacionais, né? Ou estudos transversais observacionais. Aqui vai entrar, então,
coorte, caso controle, a gente pode utilizar o STROB para poder fazer a avaliação da qualidade desses estudos, tá? Muitas das revistas utilizam essas recomendações para poder avaliar os estudos que são submetidos a essas revistas, tá? Temos o PRISMA. O PRISMA ele é específico para avaliar revisões sistemáticas e meta-análise e revisão integrativa. Ou seja, esse instrumento, essa recomendação, ela vai nortear quando a gente for avaliar um tipo de estudo que tenha sido feita uma revisão. Então, a gente pode utilizar o PRISMA para poder fazer a avaliação do nosso corpo de análise, se a gente tiver uma revisão dentro do nosso rol de estudos. Poderemos utilizar o COREC ou o CASP, né, que são recomendações específicas para estudos qualitativos, né? Se no meu rol de estudos eu tiver estudos qualitativos, eu posso utilizar ou o COREC ou o CASP, né, para poder fazer a análise da qualidade desses artigos, e o CONSORT, que é específico para ensaio clínico randomizado. Então, vocês veem que existem já uma série de instrumentos possíveis de serem utilizados para a gente poder avaliar com critério todos os estudos que vão ser incluídos na nossa revisão, tá? E para análise, né? Como que a gente pode fazer a análise desses resultados, né? Geralmente, na revisão integrativa é utilizada a análise narrativa mesmo, né? Descrição, junto com a interpretação dos resultados, mas existe também a análise textual discursiva, que é um método, né, específico para fazer análise qualitativa de estudos de revisão. E esse, então, só para falar da análise textual discursiva, a gente teria que ter uma nova aula, né, só para conversar sobre isso, porque ela tem vários passos sistematizados também para fazer. Mas eu trouxe aqui como opção para vocês que queiram fazer uma revisão integrativa, né, não sabem que tipo de análise fazer, é uma opção a análise textual discursiva, tá? Temos também o fluxograma PRISMA. Vocês perceberam que a gente, quando fala de revisão, seja sistemática, seja integrativa, a gente precisa deixar muito claro os passos metodológicos que a gente utilizou para fazer a inclusão dos estudos que a gente vai fazer a revisão. Então, o fluxograma PRISMA ele é muito utilizado porque ele traz para a gente muito bem sistematizado a forma de a gente apresentar todo o processo de seleção dos dados, né? Da composição dos artigos. Então, ele tem a fase da identificação, depois a gente vai fazer a seleção, a elegibilidade, né? Quais vão ser os artigos que realmente vão ficar, e a inclusão. Então, a gente parte lá de um número maior, né? Aquela primeira busca, aí a gente vai fazer os critérios de inclusão e seleção, né? E aí a gente vai fazendo esse recorte, vai diminuindo o número, né? Até a gente chegar no que realmente vai ficar de artigos ou de estudos que a gente vai fazer a análise. Então, é importante. A maioria dos artigos publicados utilizam o fluxograma PRISMA para poder sistematizar e apresentar de forma muito clara todo o passo a passo da seleção dos artigos. Então, além daquele quadro grandão que a gente vai ter da síntese, né, que é a própria revisão em si, a gente precisa apresentar esse fluxograma de maneira muito clara para que outros revisores também possam replicar e chegar aos mesmos resultados que você chegou, tá? E aí a gente tem alguns critérios importantes para a gente poder dizer que a gente fez uma revisão sistemática, uma revisão integrativa muito bem consolidada, né, bem feita. Então, precisamos, por exemplo, verificar a validade descritiva. Refere-se à identificação dos estudos relevantes com a ajuda de todos os meios acessíveis de busca. Ou seja, eu consegui esgotar a literatura sobre aquele problema, sobre aquela questão de pesquisa, né? Eu só posso fazer isso se eu tiver mesmo acessado todas as possíveis fontes de pesquisa, né? Para poder dizer que eu realmente esgotei a literatura. Então, é uma validade descritiva da sua revisão, né? A validade interpretativa compreende o reconhecimento da correspondência entre os dados registrados pelo revisor e sua interpretação com o conteúdo do estudo. Ou seja, né, essa interpretação do revisor do corpus de análise, ela é plausível, né?
Por isso que a gente tem que ter mais de um revisor, porque essa interpretação ela tem que ser balizada por pelo menos 2 revisores, tá? Para a gente não cair no viés da subjetividade de interpretação. Então, a gente precisa de pelo menos ter o consenso entre os revisores na interpretação dos resultados. A validade teórica, né? A credibilidade dos métodos desenvolvidos para atingir a síntese de evidências científicas que o revisor forneceu. Ou seja, quais são os critérios que você utilizou para analisar e avaliar a qualidade dos estudos que você pesquisou. Então, a gente precisa tomar conta disso, a gente precisa levar em consideração os vários critérios para poder avaliar e chegar naquele final das evidências científicas, né? E a validade pragmática refere-se à utilidade, aplicabilidade, transferência do conhecimento gerado para a prática. Ou seja, né, ao final da minha revisão integrativa, as evidências que eu consegui comprovar a partir da revisão, elas são aplicáveis, elas são pragmáticas, a gente consegue alcançar, né, a população final, os profissionais de saúde, por exemplo, né, a aplicabilidade da minha revisão, tá? E aqui eu trago para vocês alguns procedimentos que vão nos ajudar a garantir essa validade na nossa revisão integrativa. Então, para estudos que têm o corpus de análise a partir de estudos qualitativos, a gente vai poder o uso de todos os meios de busca para identificar, né, os corpos de estudos, né, o que a gente vai incluir de estudos na nossa análise, tanto na análise quantitativa quanto na qualitativa, né? Contato com pesquisadores dos estudos primários, então isso vai ser uma coisa que vai trazer muita validade, se você consegue contato, né? Se tem alguma dúvida, alguma dificuldade metodológica de entendimento, se vocês têm contato com os estudos, com os pesquisadores dos estudos primários, isso também vai dar uma validade maior à revisão integrativa. Consulta com pesquisadores com experiências em revisão sistemática, né? Sínteses ou treinados por grupo da revisão Crocani. Então, quando se trata de uma revisão sistemática, né, quantitativa, se a gente tem pessoas que tenham esse conhecimento de revisão sistemática, isso tem que ser descrito na revisão para poder ajudar a gente a dar mais qualidade à nossa revisão, tá? Consulta a pesquisadores com experiência em revisão, agora voltada para revisões qualitativas, né? Principalmente a Joana Brix, né? Que é uma organização que está voltada mais para evidências de estudos qualitativos, e temos a Crocani também. Então, se a gente tem contato com pessoas desse grupo e essas revisões são aprovadas por essas organizações, ela também vai dar maior validade, principalmente quando se trata de uma revisão sistemática, né? Busca de estudos pelo menos 2 revisores de forma independente. Então, isso aqui vai dar muita qualidade. Isso tem que ser descrito na hora da metodologia do estudo. Para ser uma revisão integrativa ou sistemática, no mínimo tem que haver 2 revisores, porque senão a gente cai no viés de seleção e de subjetividade. Então, a gente precisa de 2 revisores independentes para fazer a seleção, para fazer a análise e extração e para fazer a interpretação também, tá? Reuniões semanais com grupo de pesquisa para discutir e reformular estratégias de busca, avaliar os resultados, formular e reformular as estratégias quando forem necessárias. Então, né, a gente parte do princípio que uma revisão bem feita, ela nunca vai poder ser feita por uma pessoa só, né? Não tem como um orientador pedir para o seu orientando fazer uma revisão integrativa sozinha. No mínimo, tem que ter 2 pessoas nesse processo, tá? Para a gente garantir esses preceitos de qualidade metodológicos da nossa revisão, tá? Documentação de todos os procedimentos, mudança nos procedimentos e do resultado. Então, se no decorrer houve alguma mudança, isso tudo tem que ser documentado. Então, a gente percebe que quanto mais detalhes, mais critérios a gente tiver e que a gente descreva isso de maneira muito clara na nossa revisão, a gente vai chegar a uma revisão integrativa, né, ou sistemática de qualidade. E, como eu já disse muito ao decorrer desse nosso encontro, a aplicabilidade da revisão integrativa na enfermagem, principalmente vai ser para separar achado científico de opiniões, ou seja, né, a gente vai conseguir
diferenciar o que é evidência científica realmente comprovada, que tenha qualidade, do que é opinião e de estudos mal feitos, né, com recortes e metodologias mal aplicadas, tá? Então, as revisões, elas vão nos ajudar em relação a isso. Reconhecimento dos estudiosos da área, ou seja, né, a gente consegue, a partir da leitura de uma revisão, ver ali quem são as pessoas que estão publicando sobre aquela área, para a gente ter a possibilidade de acompanhar também a evolução daquela temática, a gente conhecer quem são os profissionais dessa área em específico, né? Descrever como que está o estado do conhecimento atual sobre o tema, disponibilizar dados relevantes. É importante para a comunicação dos resultados de pesquisa científica. Muitas vezes tem tanta pesquisa publicada sobre uma temática que é humanamente impossível a gente conseguir acompanhar. E as revisões, elas vêm aí nesse sentido para nos ajudar, principalmente quem está lá na ponta, né? Aplicação desses conhecimentos na prática clínica e também o indicador da qualificação da assistência. Então, a gente percebe que os estudos de revisão, eles são muito relevantes, eles são os que estão lá no topo dos níveis de evidência, eles têm uma aplicabilidade muito importante para a nossa prática clínica, né, e para a evolução do conhecimento, porém, para ele ser realizado, ele precisa ser feito de uma maneira muito coerente, muito planejada, sistematizada, para a gente poder chegar a realmente resultados, né, a evidências científicas que vão trazer todas essas questões positivas para a nossa vida, para a nossa área, para a nossa profissão. Então, gente, era isso. Aqui estão as referências, né, que eu utilizei para poder montar essa aula, mas o texto base da revisão integrativa é da Galvão, né, que é o texto base, e eu vou deixar, além do texto da Galvão, eu vou deixar alguns outros materiais, né, que vão ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a revisão integrativa, tá?